Este é o meu respirar. Escolhe um determinado local através de um mapeamento que é feito, né, de um estudo, uma análise que é feita das regiões de preferência que tenha bastante necessidade, que tenha bastante carência. E aí a gente se desloca para esse local, lá a gente monta uma estrutura, né? Lá a gente leva som, leva palco, leva tenda, leva cesta básica, bíblias, brinquedos. E aí você que tem interesse nesse trabalho, você que tem o desejo de fazer uma obra como essa, se junte a nós, venha fazer parte do Missionários da Verdade. Tenho certeza que Deus, ele tem uma grande obra na sua vida, né? Tem muitas pessoas mandando mensagem, nos ligando e querendo conhecer um pouco do trabalho. Você que conhece uma cidade aí bastante carente, um povoado, de preferência que não tenha nenhuma igreja, né? Que seja um local totalmente esquecido, que seja um local muito pobre, é esse lugar que a gente quer ir. Esse lugar que a gente quer conhecer, um local que muitas das vezes é esquecido por autoridades, muitas vezes é esquecido pela população, aqueles que deveriam fazer alguma coisa não faz, mas a gente tem interesse de conhecer essa região e de levar os Missionários da Verdade para este local, né? Que Deus possa te abençoar. Mande fotos, mande algumas informações dos locais para que a gente possa se organizar e chegar até você. Amém? Que Deus possa te abençoar. Nós temos também um contato aqui no WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp. Manda uma mensagem, telefone para nós, né? Vamos comunicar e a gente pode esclarecer algumas ideias que você possa ter, que você possa sentir o desejo de se engajar nesta grande obra que é a obra missionária. E o nosso WhatsApp, nosso telefone é o 96845844. Coloca o 9 na frente, fica 996845844. Ligue, fale conosco, que tenho certeza que juntos podemos fazer muito mais pela obra de Deus. Amém? Queridos, também temos o contatos, temos alguns vídeos no YouTube. Acesse lá o canal do YouTube Missionários da Verdade. Tem algumas pregações, algumas viagens que fizemos pelo Agreste, pelas algumas grotas, pelas algumas favelas. E Deus, ele tem alcançado essas vidas que muitas das vezes têm sido esquecidas, têm sido deixado um pouco de lado. E Deus, ele precisa fazer a sua obra nessa hora do fim, essa hora que é a hora do arrebatamento. Então, Missionário da Verdade tem lá no YouTube, e esses são os caminhos que a gente pode divulgar aí os nossos trabalhos. Amém? Amados, no dia 31 de outubro do presente mês, nós, os Missionários da Verdade, nós estaremos indo à cidade de Limoeiro de Anadia, precisamente no povoado lá de Areia Vermelha, cuja responsabilidade lá é de um pastor chamado Pastor César. E lá essa obra é uma obra muito carente, queridos. A obra lá é uma obra muito necessitada, né? Tem alguns irmãos lá que está fazendo o trabalho, e lá a gente vai realizar uma grande obra. Lá a gente vai levar cestas básicas, vai levar brinquedos, vai levar bíblias, e a gente vai passar o dia todo. A gente tem recebido muitas mensagens de pessoas querendo ir conosco. Você que tem interesse também de ir, nós estaremos locando um transporte para levar essas pessoas, né? Vamos também de carros próprios, porque não dará todas as pessoas dentro desse veículo que estamos alugando. Então, no dia 31 de outubro, vamos estar nos deslocando até a cidade de Areia Vermelha. Então, a gente precisa de alguns meios para que a gente possa realizar essa obra lá. E os meios que você tem, se você tem o objetivo de ajudar pessoas, através desta obra, você pode doar, pode comunicar conosco e doar a sua cesta básica. Se você só pode doar 1 quilo de alimento, uma bíblia, pode doar um brinquedo, você estará fazendo a alegria de uma criança, a alegria de alguém que muitas das vezes não sabe nem o que vai comer no outro dia. E aí o pouco que você acha que é pouco pode se tornar muito
para essas pessoas que estão naquele lugar. Então, dia 31 de outubro, amados, estaremos indo àquele local para fazer a obra de Deus e que o nome de Jesus seja glorificado. Mas vamos ouvir um louvor. Vamos ouvir um louvor que fala de Eu Vou, da Fernanda Brum, né? Como essas almas virão ao nosso encontro, se nós não sairmos para buscá-la. Que Deus possa falar contigo nesta tarde, amados, em nome de Jesus. Alguém da Ásia me disse: vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo o que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O Evangelho pregar. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, 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 eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como virão se não há quem pregue?
das 14 às 15 horas, aqui na Farol FM. Programa Missionários da Verdade. Dai as nações por herança. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um programa do projeto Missionários da Verdade, evangelizando com a verdade da Palavra de Deus. Apresentação: missionários Paulo César e Kelsane Barros. Graças a Deus, estamos de volta após este belíssimo louvor, né? Que fala sobre missões. Missões pode ser feita de 3 maneiras. Ou nós iremos ao campo missionário, ou nós iremos fazer missões, fazer a obra de Cristo, pregar o Evangelho, resgatar a ovelha perdida, ou nós oramos por missões. Nós também podemos contribuir com missões. Então, missões podem ser feitas de 3 maneiras. Que Deus possa te usar em uma dessas 3 formas, para que vidas possam ser resgatadas para a presença de Deus. Quero registrar aqui também, no estúdio aqui da Rádio Farol FM, a presença da minha noiva, Laura Silva, que está aqui comigo fazendo o programa. O meu amigo missionário Kelsane Barros não pôde estar hoje aqui, está fazendo muita falta, né? Mas está um pouco impossibilitado hoje aqui, teve que resolver algumas questões pessoais, e que Deus possa abençoar a todos, aos seus familiares, a ele, a sua esposa Leidiane, a Radassa, o irmão Cícero, a irmã Cícero, que Deus abençoe a todos. Registrar também a audiência aqui, o ouvinte fiel, né? O missionário Iedo Marques, que está lá na África também, está na escuta, acompanha o nosso programa. Um grande missionário, ele tem um orfanato lá na África, ele cuida de crianças, cuida de pessoas carentes. E lá a situação é muito complicada, porque o índice de doenças lá, de doenças infecto-contagiosas, é muito alarmante. E lá, em meio a essa exposição de contágio, esse perigo, esses homens, eles vão para lá para pregar o Evangelho, cuidar de vidas de crianças. Então, se você tem interesse de ajudar lá o missionário Iedo Marques, vai lá na página do Facebook do Missionário da Verdade e se comunica lá com ele, tem lá os dados dele, né, que possa ajudar esse orfanato, pessoas que renunciam o seu conforto, o seu momento de descanso, para cuidar de crianças, cuidar de adolescentes na região ali da África. Que Deus possa te abençoar nessa obra, missionário Iedo Marques. Queridos, essa semana os missionários da verdade estiveram na presença, na companhia do presidente das Assembleias de Deus do estado de Alagoas, pastor Arisvaldo Nunes, né, lá na igreja sede do Farol da Assembleia de Deus, e conversamos um pouco, os missionários conversaram com ele um pouco sobre missões, né, os projetos que a igreja Assembleia de Deus tem para daqui a uns anos, né, esse período que o pastor Arisvaldo assumiu a presidência das Assembleias de Deus, um pouco menos de 2 meses ele está à frente aí. E aí a gente conversou sobre missões, o planejamento da Assembleia de Deus para a obra missionária, quantos missionários a Assembleia de Deus tem. Conversamos um pouco, foi uma conversa bastante interessante, um pastor muito experiente, maduro, um pastor que valoriza o ensino da palavra de Deus, que hoje é um tema muito carente no nosso meio. A Bíblia diz que muitos perecem por não conhecer as Sagradas Escrituras. E a impressão que nós tivemos lá na conversa é que é um homem que valoriza o estudo da palavra de Deus. Esse estudo que a Bíblia nos adverte, né? As epístolas de Pedro, ela diz que, uma das epístolas diz que nós devemos buscar o alimento verdadeiro. E o alimento verdadeiro é a palavra de Deus. Nós não podemos viver ou ter a nossa fé baseada em experiências de A, de B, de C. Nós temos que ter nossas próprias experiências com Deus. E a gente
adquire isso, adquire uma maturidade através da leitura da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento, ela é o combustível para nós caminharmos diariamente. E aí você vai acompanhar essa entrevista, né, que nós tivemos com o pastor Oswaldo Nunes. Quero já agradecer ao irmão Olímpio por ter sido o canal que nos levou lá, ao presidente. E foi uma conversa bastante enriquecedora e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Ouça o que o pastor Oswaldo Nunes, lá, pastor presidente das Assembleias de Deus em Alagoas, tem a dizer sobre a importância de missões na vida de um cristão. Vamos ouvir. Poderia pedir. Presidente da Assembleia de Deus aqui do estado de Alagoas. E a primeira pergunta, pastor, a gente queria saber do senhor a importância de um cristão, né? A importância daquele que se predispõe a fazer a obra de Deus, de uma igreja, de fazer missões, de se engajar com a obra missionária. Como é que o senhor vê essa situação? Meu filho, eu vejo essa situação de uma forma que eu acabei de ler há poucos dias em uma Bíblia de comentários. Um certo homem chamado Charles de Foucault, um francês religioso, ele fez uma oração a Deus. Ele disse: Deus, faça da minha vida o que tu quiseres. E um discípulo dele, que comentou esta Bíblia, ele diz que esta oração não é todo cristão que pode fazer. Faça da minha vida o que quiseres. Essa oração chama-se uma oração de alto risco. Porque no momento que você entrega a sua vida a Deus, para Deus fazer o que Ele quiser, para lhe levar para onde Ele quiser, então você vai arriscar três coisas. Primeiro, o discípulo de Charles de Foucault dizia que vai arriscar a saúde. Segundo, você vai arriscar a sua reputação. Terceiro, você vai arriscar a sua segurança. Para você estar inteiramente entregue nas mãos de Deus, você tem que saber desses três riscos: saúde, a sua reputação e a sua segurança. Porque quando você vai fazer a vontade de Deus, você vai encontrar adversários naturais, adversários invisíveis, adversários visíveis. E só as pessoas corajosas é que têm coragem de fazer isso. Os nossos missionários são verdadeiros heróis. Eu tenho andado pelos campos missionários e eu posso dizer que aqueles homens verdadeiros missionários, não mercenários, mas missionários, as palavras parecem, mas são diferentes. Os verdadeiros missionários, eles são heróis. E eu chego perto deles e fico acanhado, fico com vergonha, porque eu vejo que diante de Deus o trabalho deles tem um valor de um sacrifício tremendo, né? Eu ou qualquer outro pastor que pastoreia no Brasil, num país onde o número de crentes é grande, onde as igrejas estão estabelecidas, nós também sofremos, nós também nos cansamos, nós também adoecemos, nós também estamos entregues a esses três perigos: ao perigo da saúde, ao perigo da reputação e ao perigo da segurança. Mas eles estão mais do que nós, eles são heróis. Eu acho que no céu a coroa deles vai ser bem grande. Eu acho que eles vão ficar bem pertinho do trono de Jesus e eu vou ficar um pouquinho distante, porque o trabalho deles é muito precioso diante de Deus. Amém, pastor. Pastor, a gente queria saber, o programa Missionário da Verdade queria saber do senhor. A Igreja Assembleia de Deus, ela é uma igreja muito antiga, né? Podemos dizer, em relação a tantas igrejas, uma igreja que tem história, que tem um respeito perante a sociedade. A gente queria saber hoje quantos missionários a Igreja Assembleia de Deus ela sustenta, ela dá apoio, né? Olha, o número no Brasil é impreciso, porque há idas e vindas. Às vezes o missionário está no campo, de repente volta. Não existe assim uma estatística. Existem estatísticas na Secretaria Nacional de Missões, mas essas estatísticas não são seguras. E atualmente eu não estou informado exatamente quantos missionários tem. Nós em Alagoas, nós temos 3 missionários na Argentina, nós temos um em Honduras, nós temos um na Suíça, nós temos outro no Uruguai e outro na Bolívia.
Não são muitos, mas eu tenho uma honra de dizer que a Igreja Assembleia de Deus em Alagoas é uma das que sustentam melhor os seus missionários. A gente encontra igrejas que têm 100 missionários, mas se você chega lá e vê a situação em que estão estes missionários, então eu não sei se vale a pena colocar uma pessoa para passar necessidades mandando uma ninharia que não dá para sustentar o missionário. Os nossos não são muitos, mas eles têm uma estrutura, eles têm como representar a igreja dignamente no país onde estão, e mesmo assim com sofrimento por causa da queda da nossa moeda. A nossa moeda, quando eu fui em Bolívia em 2011, a nossa moeda nós comprávamos 4 bolivianos com R$1. Hoje é R$1,65, R$1,70, depende. Quer dizer que caiu mais de 50%. Quer dizer que o que o missionário comprava, ele hoje não compra mais. Então, não é que o país lá está em crise. Quem está em crise somos nós, porque o dólar sobe e o nosso dinheiro desce. E a gente não paga ele em dólares, a gente paga em real. E a realidade do real é esta. Mas nós esperamos em Deus, na misericórdia de Deus, que Deus faça com que os crentes tomem mais consciência missionária, tanto na intercessão como na contribuição. Nós estamos esperando no Senhor que as contribuições vão melhorar, esta crise vai passar. E mesmo que ela não passe, Deus não depende das circunstâncias. Deus não depende das crises ou das bonanças. Deus depende dele mesmo. Mesmo que a crise continue, Deus é poderoso para, no meio da crise, fazer milagres e enviar mais dinheiro para nós enviarmos missionários. Eu tenho sonho de mandar mais missionários. Espero em Deus e nas orações dos santos que este sonho seja concretizado. Pastor, o senhor assumiu o cargo de presidente da Igreja Assembleia de Deus no estado de Alagoas recentemente, tem um pouco mais de alguns meses, né? Não tem 2 meses ainda. Não tem 2 meses. E nós queríamos saber do senhor se tem um planejamento, né? Se o senhor tem algum pensamento, além desse de enviar mais missionários, mas de realizar, tentar aproximar mais esses missionários das próprias congregações, das pessoas que pudessem conhecer o trabalho dele, talvez saber da dificuldade que ele sabe. E se o senhor tem algum plano, assim, alguma ideia de investir mais, assim, de ter eventos sociais, de investir mais na população carente, porque a Igreja da Assembleia de Deus, ela tem em diversos locais humildes, né, em locais às vezes que só tem a Igreja da Assembleia de Deus, não tem mais nenhuma outra igreja. Então, assim, qual é o planejamento da Assembleia de Deus de Alagoas para a obra de missionário daqui para... Eu tenho uma boa notícia para dar a você e a quem chegar estas imagens. Nós já tomamos deliberação na convenção de colocar um pastor que já foi missionário, que tem uma vasta experiência missionária, para ser o secretário de missões. Ele não vai pastorear a igreja, ele vai ser só pastor da Secretaria de Missões, com o objetivo de incrementar a obra missionária, tanto dando seminários nas igrejas, simpósios, congressos, estudos bíblicos sobre missões, apresentar relatórios, apresentar resultados. Então essa pessoa ela será munida de material para apresentar aos crentes, estimulando-os à obra missionária, que até então nós não tínhamos. E com a ajuda de Deus, a partir de janeiro, essa pessoa já está nomeada, já está disposta a deixar o seu campo eclesiástico para se dedicar inteiramente à obra missionária, tanto no Brasil como nos campos missionários. Por exemplo, essa pessoa ela poderá ir dar seminários no campo missionário, um treinamento para obreiros, por exemplo, é muito útil no campo missionário. E essa pessoa viverá para isto. Então nós vamos ter uma despesa a mais, mas cremos que é uma despesa que trará resultados positivos. Então este projeto já está praticamente realizado, porque a pessoa já se dispôs, o pastor já se dispôs, e a partir de janeiro ele estará trabalhando só com missões, tanto no estado quanto fora do estado. Será realmente um secretário de missões de direito e de fato, com a ajuda de Deus. Então, queridos, essa aí foi a primeira parte da entrevista. Essa entrevista foi dividida em 2 partes. A primeira parte nós ouvimos no programa de hoje, e o restante da entrevista vai ser ouvida
no próximo programa. Você não perca o programa da próxima semana, que a entrevista continua. E foi uma entrevista bastante interessante, bastante enriquecedora, um tema tão importante. E tenho certeza que você vai gostar da continuação dessa entrevista, porque você vai aprender um pouco sobre a importância da obra missionária na vida de um cristão. Irmã Rita e irmã Graziela também está nos ouvindo aí, nos acompanhando. Que Deus te abençoe, minhas queridas irmãs, em nome de Jesus. Amados, você que ligou o seu rádio, você que perdeu o início do programa, no dia 31 de outubro do presente mês, os Missionários da Verdade estarão indo à cidade de Limoeiro de Anadia, precisamente no povoado de Areia Vermelha, realizar uma grande obra naquele local. Nós iremos, no período aproximadamente ao meio-dia, 1h, estaremos nos deslocando no próximo sábado e vamos passar o dia lá evangelizando, visitando cada casa daquele povoado, levando cestas básicas, levando bíblias para aqueles que não têm Bíblia, levando os brinquedos para a criança, levando alguns materiais de higiene pessoal. E logo mais à noite a gente realizará um grande culto. Lá, as pessoas que foram visitadas, vamos convidar essas pessoas para o culto de logo mais à noite. E lá a gente vai estar sorteando alguns eletrodomésticos, alguns materiais, entregando todos esses materiais que nós estaremos levando. Para isso, a gente conta com a colaboração de algumas pessoas que de alguma maneira puder nos ajudar. Nós vamos buscar esses materiais porque a obra de Deus, ela precisa ser realizada, ela precisa ser feita. E nós sozinhos, nós não conseguimos fazer. Nós não temos qualquer vínculo com políticos, com qualquer situações. Nós somos pessoas que se reúnem em prol dessa causa, em prol de levar a obra missionária aos 4 cantos do estado de Alagoas. E você que sente no seu coração o desejo e o amor pela obra e por missões, tenho certeza que Deus não desamparará você, e tenho também toda certeza que vidas vão ser alcançadas por intermédio de vocês. Meus queridos amados, a gente tem acompanhado algumas mensagens essa semana e tem feito nos refletir, né? As perseguições, muitos países que foram perseguidos, que tentam levar a palavra de Deus, mas que têm sofrido bastante rejeição. Entre eles temos a Coreia do Norte, né? Que os cristãos lá têm sofrido bastante. Tem os cristãos na Rússia também, que também tem sofrido muitas perseguições. A Síria, né, tem uma situação bastante complicada. Indonésia também é outra região que os cristãos... E aí fazemos refletir o que de fato nós estamos fazendo na nossa vida. O que de fato estamos pregando. Que evangelho é esse que nós servimos? Essas vidas, elas têm sido perseguidas, têm sido rejeitadas por unicamente um motivo, porque essas pessoas levam a palavra de Deus e as pessoas reconhecem elas, né, recebem elas dessa maneira, através de pedradas, através de violência. Muitos foram mortos, né, igrejas sendo queimadas, e nós temos a obrigação de orar por essas igrejas, de orar por esses cristãos e de orar por essas vidas. Que você seja inquietado pela obra missionária de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, nas suas passagens, ele diz: e eu olharei e eu verei o fruto do meu penoso trabalho e me alegrarei. Jesus se alegrará em ver você continuando a obra que ele iniciou aqui na terra. Isso é glorioso para aqueles que entendem qual é o significado da sua vida aqui na terra. Existe uma frase que eu gosto muito que diz: missões, se não agora, quando? Se não você, quem?
e se não aqui, aonde iremos? Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Mas vamos ao nosso intervalo. E voltamos já já, não desligue seu rádio. Deus ainda falará com você. Amém. Quero sentir tua unção. Quero sentir teu poder. Agora você pode realizar o seu sonho de ter uma orquestra abrilhantando o seu casamento. Vai casar? Orquestra de Câmara Prelúdios. WhatsApp 82 98118 7509. Entre já em contato conosco e solicite o seu orçamento. Acesse agora nossa página no Facebook e conheça o nosso trabalho. www.facebook.com/prelúdios. Contato 82 98118 7509. Falar com Joséias Júnior. Orquestra de Câmara Prelúdios, tornando o seu sonho ainda mais especial. Seu carro precisa de reparos mecânicos, peças, serviços e acessórios e você procura profissionais de confiança? Então nós indicamos a Tudo do Carro Autopeças. Peças e serviços em todas as linhas de automóveis. Na Tudo do Carro, seu carro está em boas mãos. Comercialização de peças e prestação de serviços de várias linhas automotivas. Seu carro precisa de atenção. O endereço certo é na Tudo do Carro Autopeças. Avenida Governador Afrânio Lages, número 100, ao lado do Posto 100, Cambona, no centro. Tudo do Carro Autopeças. O melhor espera por você na Bubimax. Quer economia, qualidade, prestações suaves neste tempo de crise? Então entre em contato conosco. As melhores opções de perfumes importados, Ferrari Black, 1 Million, roupas de grifes e acessórios, tudo original e abaixo do preço de mercado. Produtos que são sinônimo de qualidade e durabilidade. Alce, Silicon Mix, 212 VIP, Hollister e muitas outras marcas esperam por você em nossa loja virtual no Facebook. Venham conferir facebook.com/bubimax ou pelo WhatsApp 82 99684 5844. Entregamos em toda a Maceió e região. Bubimax, sua loja de grife virtual. Momento de reflexão da Palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Queridos, chegamos ao momento mais importante do nosso programa, que é o momento da Palavra de Deus. Esse momento que temos de muito especial, e tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração. A Bíblia diz que sobre os falsos mestres virá a condenação. E se eu entendo que Jesus nos ensina desta maneira, e se eu não coloco em prática o que está escrito neste versículo, eu estou assinando a minha sentença de morte. E a morte que eu falo é a morte eterna. Porque se eu mentir diante das santas sagradas escrituras, eu estou concordando com a minha ida para o inferno. Que todo pensamento seja levado cativo à obediência da cruz de Cristo e que a sua revelação se manifeste na tarde deste dia, em nome de Jesus. Queridos amados irmãos, nós lemos um texto muito interessante, que é o livro de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem justo e temente a Deus. Essas são as características iniciais na história do livro de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele tinha 10 filhos, ele tinha 7 homens e 3 mulheres. A Bíblia mostra que Jó, ele também era um homem muito próspero. A Bíblia diz que Jó era um dos homens mais ricos
do Oriente. A Bíblia descreve a quantidade e os números de animais que Jó possuía naquela época. A Bíblia faz um contexto sobre a história de Jó. Mas de repente, o inesperado bate a casa de Jó. E quando o inesperado bate a casa de Jó, a gente passa a analisar alguns contextos e algumas situações que ocorrem naquela circunstância. Quem nunca, você que me ouve nesta tarde, Deus ainda vai falar com você. Quem nunca passou por uma situação que achava que não merecia. Quem nunca presenciou uma situação que você olhou assim e disse, meu Deus, eu não merecia isso, ou fulano não merecia isso. O fulano é uma pessoa tão correta, tão boa, tão justa, tão temente a Deus, ele não merecia isso. Mas ele teve que passar por este momento, que até hoje nós não entendemos por que ele passou por isso. Você que perdeu o seu ente querido, você que adoeceu, você que passou por uma dificuldade financeira, espiritual, você que passou por qualquer que seja o deserto, Deus ama você, independente de qualquer situação. Queridos, por que as pessoas consideradas justas e tementes a Deus, elas passam por aflições? Eu queria meditar com os queridos ouvintes na tarde deste programa. Nós podemos enxergar na história da humanidade, lá no Jardim do Éden, quando surgiu Adão e Eva, nós percebemos que o pecado ele entrou dentro da humanidade. E a Bíblia mostra que durante todo esse tempo, até os dias de hoje, a nossa natureza pecaminosa, ela tem uma tendência a rejeitar as coisas de Deus. É a nossa natureza que faz com que nós rejeitemos a Deus. A Bíblia diz que Paulo, pregando, ele diz, aquilo que é mal, que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o que é bom, eu não consigo muitas vezes fazer. Queridos, nós temos um leão adormecido dentro de nós. E nós precisamos lutar contra a nossa carne, para que possamos fazer a vontade de Deus. Amados, a aflição, ela não serve biblicamente para humilhar nem abater ninguém. As aflições, elas sempre serviram e sempre vai servir como uma ponte para ligar Deus e o homem. Biblicamente, a gente percebe que o objetivo de Deus sempre foi estabelecer uma relação de dependência entre o homem e Deus. A Bíblia diz no livro de Êxodo que Moisés estava conduzindo o povo em direção à terra prometida, a terra que ora mana leite e mel. E a Bíblia diz que Deus dá ordem, diz, olha Moisés, vai vir comida para o povo, vai vir maná, vai vir cordonize, mas avisa ao povo, Moisés, que eles só comam o que for necessário para aquele dia, que no dia seguinte eu suprirei novamente a necessidade. O que é que Deus nos ensina? Deus quer nos ensinar a confiar mais nele, porque quando estamos sendo afligidos, nós temos uma tendência de buscar mais a Deus, de querer estar mais perto de Deus. E a Bíblia diz que aquele povo passaram a armazenar comida. E logo depois, toda aquela comida que foi armazenada, ela estava estragada. Meus queridos, as aflições, elas servem para nos aproximar mais de Deus. Tem situações que vivemos nas nossas vidas que nós nunca entenderemos e só vamos entender quando um dia nós chegarmos lá no céu. Meus amados, existe uma questão fundamental. Essa semana eu estava refletindo sobre isso e dizendo, meu Deus, por que é que tantas pessoas, Senhor, que nós olhamos para elas e são pessoas que não são perfeitas,
mas está lutando para estar na tua vontade, Senhor, para fazer a tua obra, para, de forma simples, de forma com tanto amor pela tua obra, está tentando seguir a tua palavra. E eu pensando sobre isso, e Deus me fez entender que é necessário nós passarmos por aflições aqui na terra. Eu sei, querido, que talvez você não gostasse de ouvir, mas a Bíblia diz que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Porque o castigo que nos dava paz estava sobre ele. E Jesus, ele fez o que eu e você não poderia fazer. Eu e você não éramos capazes de suportar. E Jesus teve que vir aqui na terra para pagar o preço por mim e por você. Louvado seja Deus. Jesus, ele venceu a morte. Ele venceu todas as aflições para um dia ele poder vir nos buscar. Meus queridos, mas você deve estar se perguntando: e por quê, meu querido? Por que que os justos não têm muitas vezes aquilo que possivelmente ele merecia? Essa era a pergunta que muitos discípulos fez, que Jó fez. Oh, se eu pudesse me apresentar ao meu Deus e eu pudesse me justificar, eu tenho certeza que ele iria entender. Perguntas que uma vez Davi também fez, muitos homens. Não é sempre que os ímpios são castigados e não tem o final que eles merecem. Eram perguntas que os discípulos, que os homens de Deus faziam. Mas, meus queridos, você vai passar por aflições, mas Deus não vai desamparar você. Você passa por aflições para que as pessoas vejam que o seu amor e a sua fé não está nas coisas deste mundo. Olha que coisa gloriosa. Você passa por decepções, por tristezas, porque o seu amor a Deus não está nas coisas daqui deste mundo. O amor que você tem a Deus não está nas suas coisas materiais. Podem tirar o carro que você tem, podem tirar a casa que você tem, podem tirar as riquezas que você tem, as propriedades que você tem, aquilo que para você é uma coisa valiosa, mas não tiram o amor que você tem a Deus. A diferença daquele que serve a Deus para aquele que não se preocupa com a sua obra é que o diferencial está no verdadeiro amor que você tem. Meus amados, é necessário passarmos por aflições. Eu sei, queridos, que nos dias de hoje é difícil a gente entender isso. É difícil, como os discípulos também muitas vezes se questionavam. Mas, meus irmãos, Deus tem um futuro glorioso para você. Vai chegar o momento que Jesus um dia vai voltar e a gente vai estar com ele para sempre. E lá não vai ter aflições, lá não vai ter doença, lá não vai ter nada. Nenhuma enfermidade vai nos alcançar. E nós estaremos definitivamente juntamente com Jesus. Meus queridos, Jesus vai voltar a qualquer hora. É triste porque a gente não ouve mais mensagens como essa. A gente ouve campanhas sobre tantas coisas, né? A gente vê ideias de tantas coisas. Vamos ocupar nossa mente com as coisas de Deus. A gente percebe que os discípulos eram afligidos, mas eles se reuniam para orar. Eles buscavam a Deus. Os interesses daqueles homens eram com as coisas de Deus. Eram com as coisas espirituais. Precisamos deixar de lado as coisas desta terra e nos preocupar com as coisas lá do céu. Meus amados, as aflições, elas são inevitáveis. Se você procura uma reunião, uma igreja, uma congregação, venha para cá que as suas necessidades vão ser sanadas. Esse lugar não existe. Não existe aqui na terra momento onde todas as nossas necessidades serão sanadas. Sabe por quê?
Porque isso só vai acontecer quando nós estivermos lá com Deus. Você vai passar por muitas situações. Você vai chorar, você vai se entristecer. Mas o seu Deus estará segurando a sua mão. Meus amados, Deus, Ele conta com você nesta última hora. Jesus, Ele tem uma obra grandiosa. Invista, gaste sua vida na obra de Deus. Jó, uma das suas passagens, ele olha e diz assim: a sua mulher diz: Jó, rapaz, será que vale a pena tudo isso? Será que realmente esse Deus existe? E Jó olha para a mulher e diz: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Deus me deu e ele tomou, bendito seja o seu santo nome. Meus queridos, estamos chegando ao final do nosso programa. O programa Missionários da Verdade, ele prega o Evangelho da forma que ele é, da forma genuína que Deus coloca nos nossos corações. Você que tem interesse de investir na obra missionária, de sustentar pessoas de vidas, pessoas enfermas, orfanatos, pessoas carentes, cidades, se comunique conosco através do telefone 9684-5844. 99684-5844. Deus irá te abençoar. Dia 31 de outubro estaremos indo à cidade de Limoeiro de Anadia, povoado de Areia Vermelha. Contribua com esta obra para que vidas possam ser alcançadas. Vidas está esperando que você estenda a mão e abençoe estas pessoas. A gente coloca a culpa nas autoridades em A, em B e C. O que é que nós estamos fazendo por essas pessoas que estão perecendo? Deus possa te abençoar. Nós agradecemos a sua audiência. Que você tenha um bom final de semana, um ótimo final de semana na presença de Deus. Se Jesus não voltar, próximo sábado estaremos aqui para a glória de Deus. Paz do Senhor, queridos. Que Deus te abençoe e te faça feliz. Agora você pode realizar o seu sonho de ter uma orquestra abrilhantando o seu casamento. Vai casar? Orquestra de Câmara Prelúdios. WhatsApp 829-8118-7509. Entre já em contato conosco e solicite o seu orçamento. Acesse agora nossa página no Facebook e conheça o nosso trabalho. www.facebook.com/prelúdios. Contato 829-8118-7509. Falar com Joséias Júnior. Orquestra de Câmara Prelúdios, tornando o seu sonho ainda mais especial. Seu carro precisa de reparos mecânicos, peças, serviços e acessórios e você procura profissionais de confiança? Então nós indicamos a Tudo do Carro Autopeças. Peças e serviços em todas as linhas de automóveis. Na Tudo do Carro, seu carro está em boas mãos. Comercialização de peças e prestação de serviços de várias linhas automotivas. Seu carro precisa de atenção. O endereço certo é na Tudo do Carro Autopeças. Avenida Governador Afrânio Lages, número 100, ao lado do Posto 100, Cambona, no centro. Tudo do Carro Autopeças. O melhor espera por você na Bubimax. Quer economia, qualidade, prestações suaves neste tempo de crise? Então entre em contato conosco. As melhores opções de perfumes importados, Ferrari Black, 1 Million, roupas de grifes e acessórios, tudo original e abaixo do preço de mercado. Produtos que são sinônimo de qualidade e durabilidade. Alce, Silicon Mix, 212 VIP, Hollister e muitas outras marcas esperam por você em nossa loja virtual no Facebook. Venham conferir facebook.com/Bubimax ou pelo WhatsApp 829-9684-5844. Entregamos em toda Maceió e região. Bubimax, sua loja de grife virtual. Você ouviu? Programa Missionários da Verdade. Programa Missionários da Verdade. Dai-me as nações por herança. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um programa do projeto Missionários da Verdade, evangelizando com a verdade da Palavra de Deus. Apresentação: missionários Paulo César e Kelsane Barros.
Este é